Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre a grande ilusão das vendas com Sandro Magaldi. Tudo sobre sucesso e gestão. No episódio de hoje, vamos direto ao ponto. Existe mesmo um método para o sucesso ou só estamos rodeando ilusões de gurus de palco? Por que tantas empresas quebram mesmo com produtos incríveis? Vendas é pura matemática ou tem gente que simplesmente nasceu para perder? Meu convidado de hoje será Sandro Magaldi, um dos maiores autoridades de vendas e gestão do Brasil, cofundador da Gestão da Manhã, referência quando o assunto é estratégia e gestão empresarial. Com décadas de experiência, estudando empresas de alto crescimento, ele revela o que realmente separa quem escala negócios e quem morre na praia. Sandro, uma honra te receber. É minha, Tiagão. Sempre um prazer estar com você, cara. Cara, você lembra que assim, Growth Machine começou, aí vou fazer uma live. Né? Fizemos uma live para 4 pessoas. Tinha bastante gente. Naquela época as lives funcionavam. E cá estamos nós, cara, então, 7 anos depois. A gente se encontrou muitas vezes, né? Me lembro no evento da RD, em várias ocasiões. Eu sempre admirei sua jornada. Fico muito feliz de você ter conquistado tudo que você está conquistando por mérito. Gratidão, gratidão. E você foi um importante mentor nessa jornada. Desde o meu sucesso.com. Desde o meu sucesso. Né? Mas conta um pouco, Sandro, assim, você teve uma trajetória, né, cara? Você passou pelo HSM, passou pelo meu sucesso, passou por muitos lugares legais, né? Eu sempre fui um vendedor, né, Thiago? Eu comecei a minha jornada com 18 anos, né? Eu comecei vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo. Sério? Sim, para depósitos atacadistas. Um negócio legal. B2B, né? E eu me apaixonei por vendas logo cedo, com 18 anos. E aí eu abracei a área comercial. Sempre, até a HSM, eu entrei na HSM com cerca de 30 anos, mas até então eu fui um vendedor de venda raiz mesmo, né? Porque depois que eu vendi amendoim, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, naquela época o maior jornal do país, e o jornal era muito importante nos classificados da Folha de São Paulo. Né? Naquela época, quem é mais jovem não se lembra dessa E era etapa, porta né? a porta, não? Então, você arrumava emprego pelo jornal, lembra? Anúncios de jornal. Comprava imóvel pelo jornal, comprava carro pelo jornal, né? Então tinha os classificados. E nos classificados, uma das minhas jornadas, primeiro eu comecei a vender anúncio de empregos, e depois eu fui vender anúncio de restaurante. E aí era porta a porta. Porque no restaurante, eu vendia anúncios de restaurante para classificados, para caderno de entretenimento da Folha, Ilustrada. E aí eu marcava reuniões e tal, mas a jornada era aproveitar sobretudo a geografia, né, cara? Então era porta a porta e uma venda raiz mesmo, porque venda de... Lembra das páginas amarelas? Sim, antigamente eu venho dessa escola, né? Muito parecido, né? Mas uma baita escola. Por outro lado... Impacto puro, Isso né? me deu uma casca brutal, né, cara? Pra mim não tem tempo ruim, velho. Até hoje, precisa vender qualquer coisa, eu vendo na hiper boa, não tem essa. Depois eu fui me sofisticando, né? Eu já com 22 anos eu era líder comercial, né? Muito cedo, né? Folha de São Paulo eu tive uma ascensão muito rápida. E eu fui me sofisticando, eu não sei porquê, Thiago, eu sempre acreditei que para que eu fosse um cara melhor, eu tinha que estudar, né? Para que eu fosse um profissional melhor, eu tinha que me preparar. Eu digo não sei porquê, sobretudo porque, ainda mais nessa época, se vendas hoje ainda tem um certo preconceito, nessa época era, né, o cocô do cavalo do bandido, né? Então, falava estudar, aquela história, você está lendo o jornal, você está perdendo tempo. No jornal, olha que louco, né? Você está lendo o jornal para se preparar, você está perdendo tempo, não está fazendo visita, né? Então, olha o mindset, né? Mas eu sempre acreditei que eu aprendendo, conhecendo, eu ia melhorar. Isso foi essencial para a minha jornada. Eu digo, a prática com a teoria, o conhecimento em tese com a prática, para mim é o que me alçou para outro patamar. E lá com cerca de 30, eu tive uma oportunidade que eu fundei uma startup na época do boom da internet, um dos fundadores, uma startup chama Ariault.com. E aí com cerca de 30 anos, não deu certo, né? Estourou a bolha. Com 30 anos eu fui trabalhar na HSM como líder comercial. A HSM já era uma venda mais sofisticada, né? A HSM, naquela época, sobretudo, era a principal empresa de educação executiva do Brasil. Estava internacionalizando o negócio, inclusive. Aqui no Brasil, a HSM sempre falou com os principais líderes empresariais do Brasil. Então, não tinha dificuldade nenhuma em falar com qualquer diretor de marketing, qualquer empresa que você queira saber. Você criou um network absurdo. Né? Absurdo. E numa empresa que criava valor, né, cara? Então, aí você junta tudo, né? E aí, e aí na HSM eu digo, né, Thiago, que eu aliei essas duas paixões profissionais que eu tenho, que é vendas com conhecimento. Aí lá eu fiz mestrado acadêmico, comecei a dar aula, MBA, dei aula quase 15 anos na SPM, Fundação Dom Cabral, GV. E aí eu fui evoluindo sempre com esses dois pés, né? Conhecimento de um lado, side business, né?
part-time, mas com vendas como foco principal. Lá em 2013, um grande amigo, e olha que interessante, né? Eu fiz essa amizade na HSM, vendendo coisas para ele, o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp. Eu vendi um patrocínio para o Flávio. Foi uma ideia até hiper original. A gente tinha aqueles eventos, e eu descobri que nos eventos, eram todos internacionais os eventos da HSM. E eu descobri que mais de 75% do público usava o headphone de tradução. Por mais que era um evento para um público muito qualificado, ainda o Brasil estava numa época de aprendizado, né? Falei, cara, 75% usa o headphone. E se eu vender o patrocínio do headphone? E essa foi uma ideia. Falei, pô, para quem eu vou vender? Para uma escola de inglês. Eu tinha conhecido o Flávio, eu era presidente no comitê da Anshan, tinha conhecido o Flávio. Falei, vou vender para o Flávio e vendi. Durante os 3 anos, acho que o WhatsApp foi a patrocinadora oficial, a escola de inglês oficial dos eventos da HSM. E conheci o Flávio lá. Aí, em 2013, era vice-presidente de uma agência. O Flávio me acessou e falou, cara, eu tô com um projeto aqui, matador, né, cara? Eu consigo incentivar as pessoas a empreender, mas eu quero ir longe, né? Esse projeto era uma página no Facebook chamada Geração de Valor, né? Que foi um fenômeno. Eu diria que o Flávio foi, sem saber, o primeiro influenciador sobre empreendedorismo do Brasil, com certeza. By far. Entendeu? E ele falou, quero montar um projeto e queria te convidar para fazer junto comigo, queria que você tocasse esse projeto. Foi aí que em 2013 eu comecei o meusucesso.com, uma plataforma pioneira, né, Thiago, em educação para empreendedorismo, modelo de assinatura, modelo de aprendizado, primeiro estudo de caso, uma linguagem cinematográfica. E aí eu toquei esse negócio como CEO até 2018, quando eu resolvi seguir uma carreira solo, que é como estou agora, né? Me dedicando exclusivamente a gerar conhecimento, estruturar conhecimento, aí palestras, eventos, enfim, todo esse contexto do conhecimento. Foi lá que a gente se conectou, né? No Meusucesso. Né? Nós nos conectamos no Meusucesso e depois até a gente continuou nessa jornada, né? Porque, como eu disse, aí a gente ia em alguns fóruns e eu te encontrava e a gente foi se estabelecendo uma relação. Sempre fui apaixonado por vendas e acho que a gente sempre teve uma afinidade de pensamento ao entender vendas como uma metodologia mais científica, né? Uma visão mais clara, coisa que hoje ainda é aceito. Na época era só 8 anos que você começou. Não, vendas é arte. Vendas é para daqui, para dali, papo 10, né? E eu já via, né, que a tecnologia já ia causar um impacto importante. Você foi um dos pioneiros, né, a entender como transformar isso num negócio aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente já tinha cara, sempre, né? Os Estados Unidos sempre andou na frente. Eu estudei muito vendas, sabe, Thiago? Até porque eu tenho um mestrado acadêmico, né, pela PUC. E a minha tese foi sobre vendas, então eu estudei muito a formação de vendas. Eu li todos os livros de vendas da época. Literalmente, quando eu estava na HSM, eu li todos. Li mais de 45 livros na época, em 1998. Em 2001, há 20 anos atrás, eu li todos os livros sobre vendas, entendeu? 2003, por aí. 2003, 2005. E vendas sempre foi visto de uma forma muito colateral nos negócios, né? Por incrível que pareça, né? O coração da empresa. E a visão científica, sempre os Estados Unidos sempre levou à frente as lógicas mais metodológicas de vendas. Com tecnologia não foi diferente. Mas quando a gente se conheceu, ainda era um embrião, né, cara? Já se falava um pouco de receita previsível, já se falava de funil, mas ainda era mato alto, né? Você sofreu muito até chegar num patamar de ser aceito como uma visão estabelecida, né, cara? Absurdo. E eu tinha essa visão. Eu falei assim, cara, algum momento a galera vai entender isso. Mas deixa eu ficar repetindo aqui e não evangelista, desistir. Né? Um dos traços, e aí eu falo isso até com propriedade, né, Thiago, que lá no meusucesso.com, como CEO, mas eu também a parte de conteúdo eu cuidava, porque era a parte mais importante do próprio. Eu cuidava de tudo, né? Mas a parte de conteúdo eu era muito cioso, né? Eu estudei mais de 36 empreendedores brasileiros, né? O Flávio, o Carlos Luiz, Alexandre Costa, Caíto Maia, Cris Arcângelo, o querido amigo Rony, falei amigo de todo mundo, Facundo Guerra, Osiris Silva, e de vários matizes, sabe, cara? O seu Alexandre Garcia da Algar, né? Dr. Alberto Garcia, Luiz Alberto Garcia da Algar, o Alaor Martins, da Martins, o Ari Kozer, eu estudei todos. E pode parecer, às vezes, uma conversa de autoajuda, mas não é. Acredite, não é. Até baseado em fatos e dados. A resiliência é um elemento central na trajetória de qualquer empreendedor. Sobretudo aqui no Brasil. Mas não só no Brasil. Porque às vezes a gente olha uma trajetória como a sua, seguramente pode ter algumas pessoas que entendem, poxa, ele pegou uma ideia boa, executou e foi assim. A gente não sabe. Nenhuma trajetória é assim. Eu falo nunca uma reta ascendente.
Ela sempre é, eu falo, mais parece um elétron, né, cara? É cheia de altos e baixos. Se você não tem resiliência, isso vale para o vendedor, né, cara? Talvez você tenha se utilizado muito do seu conhecimento, da sua casca como vendedor para empreendedor. O vendedor é a mesma coisa, né, cara? Porque é cheio de altos e baixos. Se você não tem resiliência quando você está na baixa, você não sai do poço. Você não levanta mais. Você não sai do poço. É aquela história que, né, quando você está no fundo do poço, para de olhar o fundo, né? Porque e a gente, né? A sociedade leva a gente até olhar o fundo. Então, o empreendedor é a mesma coisa. Por isso que eu digo dessa importância, é tão relevante, tanto para o vendedor quanto para o empreendedor, para todo mundo, mas sobretudo essas duas categorias, cuidar da saúde emocional. Cuidar do equilíbrio emocional. Porque, cara, a gente ganha hoje perto do jogo aqui, velho. Total. Esses dias eu estava falando, fiz até um conteúdo lá no meu Instagram sobre isso. Foi num papo que eu tive no meu podcast. Tem um podcast, né, o Gestão do Amanhã Podcast, com o Salibão, que eu lembrei. Quando eu era vendedor, Thiago, eu vendo porta a porta, como eu falei, eu tinha uma estratégia que era assim. Eu tinha uma estatística lá que eu sabia a minha taxa de conversão. Nem existia isso na época, mas eu já falei, pô, eu preciso saber quantas visitas eu tenho que fazer para vender uma coisa, pô. Se eu não souber quantas visitas eu tenho que fazer para vender pra tirar um pedido, né? Eu sabia, vamos imaginar que era 10, eu não lembro o número. Então eu tinha essa estatística pessoal. Então o que eu fazia quando era vendedor? Cada visita, cada não que eu tomava, como eu ressignificava para mim. Ao invés de falar, puta, não, pô, que merda, sou um bomba e tal, não, eu falo assim. Se cada 10 visitas eu faço uma venda, então só falta 9. O segundo não, só falta 8. Pô, só falta 8 não para eu tomar para eu vender. Se no meio do caminho, no quinto não eu vendia, pô, comemorava pra caramba, porque eu tava no lucro. Percebe? Então eu ressignifiquei. Só hoje eu consigo entender o que eu fazia empiricamente. Eu ressignifiquei o não com uma trajetória pro sim. Né? Porque eu construí essa lógica. Aonde acontecia isso, cara? A gente se dá reunião toda hora. É aqui, né, amigo? É no mental mesmo, né? E aí para quem atua com esse preparo, tá preparado para muita coisa, Você né? sabe que no final do ano, né, a gente investiu aqui nesse espaço de evento e, obviamente, final do ano para a empresa é o período mais complexo, né? Porque janeiro e fevereiro tende a ter uma desaceleração. Dezembro, onde tem o maior custo por conta de 13º, evento, as despesas não param. Não param. E a gente fez um alto investimento na construção do espaço, né? E aí bateu dia 11, né? E, putz, o resultado apertado e tal. E eu assim, cara, porra, caramba, mano. Boleto chegando tudo que é lado. Aí eu fui pro YouTube assistir uma palestra do Paulo Lema, dele contando que quando ele comprou a Ocean Beer, eles fizeram 44 bi de dólar de... Tava tranquilo. Cara, e assim, a gente, em toda a situação, hoje eu empreendo, né, um negócio pessoal pequeno, mas é um empreendimento porque só depende de mim. A gente precisa ficar muito atento como a gente se auto-sabota, né? E aí você busca o chamado viés de confirmação, né? Você está para baixo, você vai buscar todas as referências negativas para justificar o que você está para baixo e não olhar a solução. Hoje eu estava estudando um tema para uma aula que eu vou dar aí no nosso evento, Thiago, eu achei interessantíssimo a correlação entre estratégia e competição, né? Você sabe que tem uma correlação direta. A estratégia só existe porque existe competição. Por isso que no passado o Brasil era um país com pouco nível de pensamento estratégico, porque a competição era baixa. Hoje não. Hoje é necessário mudar isso. Né? E eu falei, pô, eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer uma correlação da estratégia com outros campos. E eu gosto muito de fazer essas analogias. E peguei o campo da biologia, né? E peguei uma frase do Darwin, Teoria da Evolução da Espécie do Darwin, que ele fala um negócio que foi matador para mim, Thiago. Olha essa, cara. Ele comprovou, de acordo com um dos achados da Teoria da Evolução das Espécies de Charles Darwin, 2 séculos atrás quase, né? 2 séculos atrás, ele entendeu o seguinte... A espécie, presta atenção, a espécie que não evolui tem maior chances de sucumbir com o tempo. De novo, a espécie que não evolui, que não cresce, que não se expande, ela tem alta probabilidade de deixar de existir num curto espaço de tempo. Porque vai chegar uma outra espécie que vai deslocar ela daquele ambiente porque ela não evoluiu. Por que eu falo isso? Quer dizer... se você não tivesse feito esse investimento aqui... Olha como a cabeça nossa é louca, né, cara? Quando você tem um problema, você vai olhar onde, né? Justamente no investimento que você fez, que se a gente for olhar agora, é justamente ele, o combustível para você chegar onde você quer chegar. Não, tanto para gerar desconforto, quanto pela diferenciação. Para gerar desconforto, exatamente. Né? Minha amiga Carla Sarni,
Também fiz a história dela, né? Ela sempre fala, nada como os boletos para pagar. Como o boleto para pagar foi bom na minha trajetória como empreendedora, né? Então, a evolução do empreendedor, e vale não só para o empreendedor, para qualquer indivíduo, sobretudo num ambiente extremamente complexo como o atual, Thiago, me parece que é a única solução. E para isso você tem que tomar risco. Se você ficar com um pensamento muito conservador, você não evolui. Não evoluindo, aí sim você está colocando em risco esse negócio. Então, olha que doideira. Talvez seja mais perigoso se você não tivesse feito nada e está lá confortável no final do mês, no final do ano, do que com o investimento que você fez. Só o tempo dirá. É evidente que as coisas vão evoluir de uma forma... Nada é previsível, né? Você vai ter que construir o seu. Mas, eu diria que hoje... É mais perigoso você ficar parado do que se mexer, cara. E a gente sempre mensura o risco de se mexer, você concorda? Sim. Eu sempre mensuro o risco, né? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Não, nem se eu ficar parado, o que vai acontecer? Não. Então, hoje é mais perigoso ficar parado do que se mover. Agora eu estava fazendo uma recapitulação, né? Eu lembro que o primeiro escritório que eu aluguei é do Alfredo Soares, né? Era o meu senhorio. Era um escritório de, cara, velho, o tamanho dessa sala aqui, talvez um pouco menor, R$2.000 por mês, eu aluguei e falei assim, pô, cara, e se eu não tiver grana para pagar? Exatamente. Medo, né? Aí eu fui para um de 6, aí eu fui para um de 20, aí eu fui para um de 60, aí vim para esse agora. O frio na barriga é igual, mudou zero. Proporcional. É igual. Tiago, mas você, olha só, de novo, né? Essa tese que eu estou construindo, eu não paro hoje, meu ofício é esse, né? Estudar, construir, observar, interagir com a empresa. Agora mesmo eu estava almoçando, antes dessa gravação com o Diego, CEO do iFood. Para conversando negócios, né? Expandindo a mente. Tem que gerar desconforto, cara. Tem que gerar o desconforto. Você tem que gerar o desconforto para você. Porque se você não gerar o desconforto para você, você vai ficar numa zona de acomodação e pode vir aí sim um competidor e nem saber de onde veio a encrenca e aí você não tem saída, entendeu? Então eu diria, inclusive, hoje, que gerar desconforto, seja para a organização, até para o indivíduo, é uma das partes essenciais da estratégia. Como é que você analisa esse último acontecimento dessa semana da DeepSeeker com a OpenAI? Vou fazer um podcast sobre isso. E a despencada da NVIDIA. Então, E até dá um pano de fundo. A história toda é a seguinte, né? A OpenAI, até eu já escrevi sobre isso, né? O crescimento da OpenAI, ChatGPT, né? Que foi quem criou esse mercado, né? A inteligência artificial não era acessível a todos. De repente, democratizou, né? Democratizou. Eu digo, você tem razão. Se a gente olhar para o Watson... Não, a inteligência artificial existe desde 1956. Acho que o primeiro laboratório de inteligência artificial no final da década de 50. Eu digo que criou porque ela democratizou, como você falou, e tornou esse mercado acessível a uma massa de consumidores até então inimaginável. Se 3 anos atrás eu conversasse com você sobre inteligência artificial, a gente ia falar, vamos conversar, chamar um técnico aqui para falar com a gente. De repente o ChatGPT, eu sempre disse isso, né? Para mim, uma das maiores sacadas do OpenAI foi ser um formato de chat. Porque todo mundo está acostumado com chat, né? A OpenAI fez isso com o ChatGPT, o sucesso absoluto. Agora, o que a gente foi observando ao longo do tempo? O modelo de desenvolvimento da OpenAI demanda muito investimento. Nós estamos falando aqui, eu me recordo que a última estatística é que a OpenAI precisaria de cerca de $7 bilhões por mês. Por isso que ela está toda hora fazendo, levantando capital com investidores, né? E por que isso? Tem uma lógica que a gente não enxerga, né, Thiago? Mas assim, eu pago lá no chat, eu pago 100 pila, né, não sei quanto, né? Cara, a conta não fecha. Porque para que ele possa processar o tanto de informações de back-office para trazer toda a informação que ele traz para você, isso é muito caro em termos de storage, em termos de armazenamento, capacidade de processamento e tudo isso. A conta vai fechar com o B2B, com empresas, é outro negócio. Inclusive, já se falava, antes desse acontecimento, da OpenAI estar entrando no negócio de publicidade, inclusive, que foi como o Google subsidiou o negócio dela, né? Pois bem, aí de repente, do nada, literalmente do nada, você concorda? Do nada, nós estamos gravando esse podcast há 3 dias atrás, praticamente ninguém sabia disso. Aparece uma empresa chinesa, né, a DeepSeek, que conseguiu desenvolver uma máquina similar à do ChatGPT com 200 vezes, não é modo de dizer, 200 vezes menor investimento. 200 vezes menor investimento, absurdo. E ele desenvolveu essa tecnologia, tecnicamente, que ele conseguiu desenvolver uma lógica que não demanda a capacidade de processamento no desenvolvimento da solução. Então, são
São algumas características, né? Ele, ao invés de processar a palavra, ele processa a frase toda. Ele trabalhou com especialistas ao invés de generalistas. Então, ao invés de fazer uma busca para todo mundo, se a sua busca é sobre vendas, ele captura a informação sobre vendas, demanda menos capacidade de processamento de informações e mais uma outra estrutura, né? Ensinamento sobre isso. Primeiro, a gente não sabe onde vai chegar isso. Eu sempre falo, eu sou agnóstico, cara. Pode ser que a DeepSeek daqui a 3 semanas não exista mais. Pareça. Mas vamos tirar lição sobre isso, que é o que mais é importante, né? Acho que se a gente não aprende com esses casos, a gente não evolui. Primeiro, por que surgiu a DeepSeek? A DeepSeek surgiu porque o governo americano, preocupado com a questão geopolítica da China, proibiu empresas chinesas de usarem multiprocessadores americanos, com destaque a NVIDIA, que é a principal empresa de processador para inteligência artificial. Tanto que foi quem sofreu mais. Quem sofreu mais foi a NVIDIA. A NVIDIA perdeu 600 bilhões de dólares. Por quê? E aí vem o porquê. Como o governo americano, na época do Biden, inclusive, proibiu a utilização dos processadores, a China ficou alijada? Não. Os chineses foram procurar... Olha, primeira lição. Como a restrição ela permite uma maior expansão do pensamento estratégico e, sobretudo, da inovação, né? A escassez é uma das mães da inovação. Os caras, sem saber que não podiam, começaram a desenvolver novos métodos abdicando do uso do processador. Por isso que a ação da NVIDIA despencou, porque esse modelo que eles desenvolveram, eles não precisam do processador na fase de aprendizado da máquina, só quando ela roda. E aí fala, então a NVIDIA vai dançar porque desenvolveram uma outra forma de desenvolver a inteligência artificial. Então, primeira lição, né? É na escassez. Eu tenho um dos empreendedores que eu adoro, meu querido amigo Facundo Guerra, né? Um dos empreendedores mais importantes do entretenimento em São Paulo. Ele falava assim, no papo que eu tive com ele do meu sócio, eu lembro muito bem. Dinheiro demais para empreendedor é ruim. Dinheiro demais para empreendedor é ruim. A gente tem que trabalhar com escassez para poder fazer o dinheiro render, né? Então, primeira referência é essa. Uma das formas de você fomentar o pensamento original e criativo é por meio da restrição. Você fala, tá, Sandro, mas como eu faço isso? Cria restrição no seu negócio. Cria restrição, cara. Então, você está falando aqui, você desenvolveu um projeto novo orientado a uma nova avenida de receita potencial, eventos, né? Vamos fazer esse projeto acontecer com capital próprio. Como seria? Né? Hipoteticamente. Né? Imagine que eu não fosse usar a área de eventos para mim. Como eu pagaria essa conta? Percebe? Cria a restrição. Eu fiz algumas reflexões estratégicas já em algumas empresas, onde eu uso a estratégia de tirar um recurso crítico. É mais ou menos assim, ó, pensa o iFood se não existir os motoentregadores. Como seria o negócio? Eu fecharia o negócio? Você percebe? Eu estou criando a restrição e a partir dessa estratégia, eu começo a pensar formas alternativas. Sei lá. Então eu vou fazer como? Vou ter drone? Percebe? Cria a restrição. Essa é uma perspectiva, né? Agora, tem outras no caso dessa história da DeepSeek. Quando a gente escreveu um livro de cultura, o Novo Código da Cultura, né, eu acabei esquecendo, hoje eu sou autor de 10 livros de negócio, estamos lançando o 11º aqui, nesse primeiro semestre do ano, né, sobre perguntas. Um dos nossos livros, já venderam mais de 1.270.000 cópias os livros. Acho que de gestão, nós devemos ser os autores que mais venderam livros de gestão na história do Brasil. O segundo dessa série foi sobre cultura. O primeiro foi Gestão do Amanhã, o segundo foi sobre cultura. A gente escreveu da importância da cultura de aprendizado, Thiago. Foi em 2018 que a gente lançou esse livro. E a gente comentava uma coisa que cai como uma luva nesse caso. Antigamente, na época de baixa concorrência, você tinha que correr para ser o primeiro da sua categoria. Lembra? O primeiro leva tudo. Tá? Tem até um ditado em inglês, né? The first winner takes all. Primeiro, o vencedor, né? O primeiro leva tudo, né? O primeiro a chegar leva tudo, né? O primeiro a vencer leva tudo. E a gente falava que já isso não é uma realidade no mundo do conhecimento. Tanto que o iPhone foi o 5º a ser lançado. O 5º smartphone a ser lançado, em 2007 foi o iPhone. De novo, a gente vê essa tese na prática. Às vezes não é ser o primeiro, é ser o primeiro a aprender. Porque, por vezes, eu aproveito o aprendizado já existente desses pioneiros, aprimoro a minha solução e crio a vantagem competitiva, sacou? Então isso nos leva a crer que tão importante quanto a pressa é ter pressa para aprender e não se mover. Peter Drucker falava, o maior pensador da administração moderna, falava constantemente, né? Uma frase deles que eu adoro, Drucker é a minha maior referência, tem várias frases que eu adoro, né? Tinha uma que ele fala o seguinte, falava, não confunda movimento com evolução. E às vezes a gente confunde. Aliás, isso é típico em vendedor, né? Quantas visitas você fez hoje? 10. Isso é bom ou ruim? Qual que é a qualificação da visita? Qual que foi a qualidade da abordagem?
Não é? Não, mas eu estou fazendo visita. Não, ou então, você falou com quantos clientes? Eu falei com 20. Mas como você falou com 20? Mandei WhatsApp para ver. Você não fez, falou com ninguém, meu irmão. Não é. Mas isso não é típico, Thiago? Isso não é típico, cara, né? Então, esse caso mostra da importância de nós aliarmos nessa nova economia velocidade com alta capacidade de aprendizado. Né? É outra lição. E a última, dentre tantas outras, né? Hoje, o competidor vem de qualquer lado. Concorda? Supostamente, ali, você pega a briga, né? Microsoft estava olhando, sobretudo, para o Google. Microsoft investe na OpenAI para ter a participação majoritária na OpenAI do ChatGPT. Google investe no Gemini e tal, né? Aí a Amazon começa a desenvolver um investimento importante, a Meta também. Os caras estão ali olhando, as Big Techs estão olhando. De repente vem um caboclo aqui do nada, correndo sem investimento, e dá um baile. Olha que lição. Isso traz um aprendizado importante para a gente. A lei do Davi Golias na veia no mundo dos negócios. Então, aqui no Brasil, eu sou um dos evangelistas para combater essa visão. Aqui a gente tem uma visão muito estamentada entre muitos e muitos empreendedores que eu converso. Thiago, isso daí não é para mim, cara. Isso daí não consigo, não posso. E eu falo, se você pensar que você não consegue, você não pode, não é para você, não vai ser. Agora, se você, de repente, acreditar que pode ser para você, a chance é maior de ser. Não significa dizer que você vai conquistar isso. Quando você estava lá, 7 anos atrás, pensando, né, que você começou a dividir conhecimento, conquistar autoridade, falou, não, vou ser pequenininho aqui, vou dar umas palestrinhas de vendas, vou ganhar uma graninha. É ou não é? Tá bom para mim. De zona de conforto Pronto. total. E seria mais fácil do que o muito mais fácil. Mas não seria a realização, nos compararia. E começa no mindset, cara. É esse mindset de achar, de julgar, de entender que, de fato, essas oportunidades existem e estão disponíveis para todo mundo. Porque o cara da China lá não tem nada mais do que a gente do que conhecimento aplicado a negócios, cara. Entendeu? E sabe que eu estava... Ontem, eu estava numa empresa e aí fui falar sobre venda consultiva, sobre abordagem. E aí uma vendedora levantou a mão e falou assim, olha, eu vou te falar, eu sou muito objetiva. Eu não gosto de muita pergunta, eu não gosto dessas coisas, eu acho que isso é cansativo, acho que isso não vale a pena. E aí você fica falando aí que eu tenho que fazer ligação. Isso. Eu gosto de ficar pelo WhatsApp. E aí eu falei assim, vem cá, você tá vendendo? Ela falou, tô. Eu falei, então, não vou discutir se você está vendendo, se está batendo meta, eu não vou discutir. Só tem uma coisa para te falar. Se você faz venda por WhatsApp, rapidamente você vai ser substituída por uma inteligência artificial. Será? Óbvio, né, cara? Você entendeu? E assim, posturas como essa, eu acho que elas escondem 2 proposições que, para mim, a gente deve combater. Na vida, mas sobretudo no mundo dos negócios. Uma, ego. Quem é você para me falar como eu tenho que fazer, cara? Quem é você aí, com esse blazer aqui, vem me encher o saco? Vem colocar. Falar a teoria é bonito. Quero ver você pegar no telefone. Exatamente, ego. Porque no final do dia, o que ela está falando é que você não tem... Eu sei muito mais do que você. E o ego é detrator do aprendizado. Então, a segunda característica que está no contexto dessa história é a baixa capacidade de aprender. Porque essa pessoa é inflexível. O desafio, Thiago, é que a vida dá lições, deu para mim, né? Várias lições. Aí, só que quando chega para uma pessoa que é inflexível, cara, a recuperação, aí ela vai perceber por que não, né? Então, eu sempre digo, a questão do aprendizado não significa dizer ser subordinado a tudo que você fala. Isso não é humildade. Né? Então, eu não vou me subordinar ao seu pensamento, mas eu tenho que ter abertura de entender o que você está trazendo para poder refletir sobre o que aquilo aplica para o meu negócio. Né? O que isso aplica para aquilo que eu estou aprendendo? Você sabe que é engraçado, né, Thiago, que muitas vezes a gente estuda muito caso de empresa, porque eu acredito que a forma mais poderosa de você entender teses importantes, sofisticadas, é por meio de casos. Casos de sucesso e casos de mau sucesso. Um médico aprende com uma intervenção que deu certo, mas aprende com aquela que não deu certo, senão ele vai repetir o erro. Um advogado, né? Quando a gente faz isso, não são raras as ocasiões, sobretudo na internet, no Instagram, né? Que vem alguns e falam, é fácil você aí, acomodado, falar, engenheiro de obra pronta e tal. Eu falo, não, eu não tenho a arrogância de imaginar que se eu tivesse nesses negócios eu seria melhor. Eu entendo, assim, eu tenho uma clara dimensão do meu papel como alguém que está buscando articular conhecimento. E não quero subestimar o cara que estava na Kodak, que estava na Blockbuster, não é nada disso. Agora, se a gente não aprender com esses casos, a gente vai aprender com o quê? Agora, muitas vezes, de novo, cara,
esse questionamento esconde uma arrogância por trás disso, sabe? Eu te descredencio para não olhar para mim, cara. Porque dá trabalho fazer venda pessoal, né? Não é mais fácil fazer o WhatsApp? Deixa eu contar o que aconteceu com um vendedor esses dias comigo. Amigo. A gente fala tanto de sistema, CRM, automação, né? Uhum. Ele tinha uma abordagem num segmento X que ele só usava o WhatsApp e o WhatsApp pessoal, né? O que aconteceu, Thiago? O WhatsApp travou. Deve ter recebido denúncia de spam. Bloqueou ele. Deu o número. Falou, cara, eu não estou com acesso do cliente nenhum. Falei, mas você não tem o CRM? Por que os dados não estão lá? Ah, não, é mais fácil no WhatsApp. É mais fácil no WhatsApp. Como você fazia acompanhamento de lead, assim, só para eu saber? Forecast, previsão de vendas. Como você fazia? No WhatsApp? Coisa simples, follow-up. Então você percebe, cara, que a gente fica falando de técnica, parecendo que a gente, de novo, tá vomitando teses. Nada disso, é tão prático quanto isso, cara. Cara, quando eu vendia, eu não admito, assim, desde que eu vendia amendoim não, que eu era muito novo. Desde que eu vendia anúncio, cara, eu tenho que saber meu funil, eu tenho que ter domínio do meu funil. E antes o funil era door to door, né? Quantas visitas você faz, como eu falei, né? Quantas propostas. Pô, eu tenho que ter domínio do meu funil, cara. Aí foi se sofisticando, cara, na época da HSM não tinha sistema de CRM, porque a gente não tinha grana para ter sistema de CRM. A HSM era uma empresa bem enxuta, mas eu tinha Access, cara. Eu tinha tudo. Eu sabia, assim, nível de conversão por vendedor, por tipo de qualificação de cliente, curva ABC, ciclo de venda, porque minha venda era consultiva, o ciclo de venda é fundamental. Cara, eu tinha tudo. Então, quando eu chegava para um vendedor para conversar, na reunião semanal de vendas, que a gente sempre tinha, então chegava o Thiago e falava assim, esse mês você tem que vender 2 milhões, né? Sua meta, né? Vamos trazer ela por semana e tal, tem que vender 2 milhões. Pô, mas no seu pipe tem só 4, cara. Você converte 30... vai dar 1.2. Aí no começo tinha uma desculpa. Mas não tá. Desculpa, não está no sistema. Isso não existe. Se não está no sistema, para mim não existe. Segundo, a pergunta mais importante: como você vai fazer para fazer? Que mágica você vai fazer, né? Eu entendo que o meu feedback não é que você é preguiçoso, que você não está fazendo o seu negócio. É técnico, cara. Ou eu coloco 2 milhões no pipe, ou eu aumento minha conversão para 50. O que você prefere? Agora você me justifica. Como você vai fazer? Tamo junto. Putz, eu sou o maior interessado nisso, né, cara? Como eu sou o líder comercial aqui, eu sou o maior interessado que dê certo. Cara, mas me comprove a tese. Tem um livro que eu gosto muito, não tem em português, chama-se Cracking the Code Sales Management. O cara pegou basicamente ali o Goldrich, a teoria da restrição, e aplicou em vendas. É mesmo? Da meta. Goldrich da meta. E aí ele explica, cara, que é o erro de todo gestor de venda, que é focar no resultado. Né? Vendeu quanto? Total. Vendeu quanto? Quanto você faturou? Não no processo, total. O vendedor não controla o quanto ele vende. Ele controla o quanto que ele liga. Se você inverte, ele fala, se você para de focar no resultado e passa a focar nas atividades que produzem o resultado, você chegou no resultado. Por isso que... Agora, é uma preguiça danada, né, Thiago, de gestores que não conseguem acompanhar isso. Essa é a realidade, né, cara? Porque dá um puta trabalho, né? Quando eu gerenciava a equipe comercial, tinha toda segunda-feira, amanhã de toda segunda, começava às 8 horas e até meio-dia, nos one-to-one, no grupo, e assim, olhando o pipe, discutindo negócio. É um pé no saco. Eu prefiro estar na rua. Só que, assim, é daí que sai o resultado, meu velho. É daí que sai o resultado, né? Você fazer... Todo mundo quer brilhar, Thiago, isso que eu falo, né? Eu gosto de analogia, né? De novo, né? Eu falo, tem uma outra que eu uso com muita frequência, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Sempre não, mas desde bastante tempo eu gosto muito de cozinhar como hobby. Só que eu não gosto de cortar... É verdade isso, cara, não é papinho. É verdade, é a pura realidade. Eu não gosto de cortar cebola. Chegar na mão e tal. E o que eu fazia, né? Eu pedia para alguém cortar cebola. Há muito tempo atrás, isso é um bom tempo atrás, eu diria que há uns 15, 20 anos atrás, e a gente cozinhava todos juntos com os amigos e tal, ainda faz isso, né? E eu me lembro que eu ia fazer um prato, não sei qual era, lá, tinha da cebola, e eu falei para alguém lá, falando, tá, pô, me ajuda aí pica a cebola para mim, vai, mano. Né? Ele picou. Mas aí outro colega aqui, um macaco velho, falou, escuta, por que você pediu para ele picar cebola? Né? Eu falei, eu não gosto de picar cebola, cara. Aí ele me falou o seguinte, Thiago, como você quer fazer uma coisa que você gosta para atingir seus objetivos, nesse caso é o amor de cozinhar e tal, não picando cebola? Toma. Sacou? É a gente. Quer dizer, eu tenho atividades que eu faço que eu não gosto de fazer. Mas se elas são essenciais para fazer aquilo que eu gosto de fazer, meu propósito, meu sonho, eu tenho que fazer, e melhor do que qualquer um, sacou? Em vendas é isso. Você tem que fazer follow-up? Tem que fazer follow-up. Tem que alimentar o sistema? Tem que alimentar o sistema. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar, cara. É sobre isso que a gente está falando.
É claro que eu vejo muita responsabilidade da liderança nesse processo. Aliás, para mim, o líder é o responsável por esse processo, porque o líder é responsável sempre, em última instância, pelo comportamento dos seus colaboradores. E muitas vezes o líder fala para você fazer a tarefa, mas não explica o resultado que você vai oferir com ela. Às vezes, inclusive, essa correlação não existe. Por que eu tenho que usar a tecnologia? Ora, se você tiver um conhecimento mais claro do seu cliente, você vai conseguir ter uma previsibilidade maior de vendas, você vai conseguir aumentar seu potencial comercial e rezar essa missa também. Muitas vezes o líder comercial também não tem essa perspectiva clara. Não, e até aproveitando o que você falou, Sandro, a gente tem uma parceria com o Pipedrive. O Pipedrive é um CRM criado, né, de vendedores para vendedores. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que para conseguir ter um CRM é um investimento muito alto, mas hoje em dia isso está extremamente acessível. Vai aparecer um QR Code na tua tela, você pode escanear, vou deixar um link na descrição desse episódio. Você vai ter 14 dias gratuitos do Pipedrive e 20% de desconto no primeiro ano. Vai lá, cria uma conta, vai fazer uma diferença. Vai ter exemplo. A gente se organizou e Vai conseguiu graças ao Pipedrive, graças ao CRM. Sem organização fluxo, não dá. Né, cara? Não dá. E aí vem a tese, né? Eu lembro que na HSM, um dos caras que eu tive a oportunidade até de entrevistar num evento, numa Expo Manager para 4.000 pessoas, foi um teórico de administração chamado Henry Mintzberg. Aliás, é um dos meus prediletos, um canadense. É um dos livros ótimos, ele é o Safari da estratégia. É um cara que traz uma abordagem para a estratégia mais profunda e menos determinista, né? E o Mintzberg, nesse papo que eu tive com ele, eu lembro muito bem, cara, também faz bastante tempo, ele falou o seguinte, né? Estratégia é arte e ciência. A estratégia, você formula a estratégia, mas quando você aplica a estratégia, ela recebe influência do meio e aí você tem que ser adaptado e modelar a estratégia de acordo com os inputs do ambiente. Então, ela tem uma parte de ciência e tem uma parte de arte. Eu falo a mesma coisa de vendas, Thiago. Vendas é arte e ciência. Não adianta eu só ter a ciência se eu não tiver soft skills. Eu tenho que ter a habilidade de criar rapport, né, de uma boa abordagem, construir relacionamentos de valor, estabelecer um pitch, né, uma abordagem comercial adequada, ter a capacidade da visão estratégica de entender sua necessidade. Tudo isso são soft skills. Mas e tem a parte científica, que é justamente como eu transformo os dados que eu tenho à disposição em informações, em conhecimento relevante para esse processo. Muitos vendedores abdicam de um desses lados e, preferencialmente, a parte da ciência. Porque nós formamos uma casta de vendedores muito relacionados ao pá daqui, pá dali, papo 10, empurrômetro, né? E você veja, eu sempre faço a provocação quando eu falo com vendedores, né? Quantos vendedores você não conhece, ou indivíduos que você não conhece, que são vendedores, que são aqui, puta lábia boa, papo bom e tal, que é um loser? Uma porrada, cara. E às vezes você conhece um caboclo lá que é, assim, ele é meio tímido e tal, mas ele brilha. Que ele tem disciplina. Você entendeu, cara? Total. Ele tem disciplina. Só que isso é novo, viu, Thiago? Eu vou falar que isso é de 10 anos para cá. Até então não havia esse pensamento sobre vendas. E quando você analisa um vendedor que... Eu gosto muito do Mark Roberge, né, que foi o CRO da HubSpot. Ele lista 5 elementos que são essenciais para um vendedor performar muito bem, né? Ética, inteligência, curiosidade, sucesso anterior. Normalmente o cara que ou aprendeu a tocar um instrumento ou fala um segundo idioma, exige um nível de disciplina, por eficiência, né? E resiliência. Ele vai ter que insistir por mais tempo até ele ficar bom. Então isso já ajuda ele. Coisa sobre isso. E o último, coachability. A habilidade de receber um feedback, absorver e falar, puta, preciso melhorar. Porque tem cara que também que você dá feedback e o cara não escuta, né? De novo, né? Pouca capacidade de aprendizado, né? Você sabe o que você estava falando, eu lembro, né? Que como eu te falei, estudei muito vendas ali com os anos 2000, né? Sempre estudei muito, aliás, né? Adoro o Neil Hakan, Jeff Tu. Para mim são os clássicos. Você já trouxe ele no Brasil, não? Hakan, no meu primeiro livro foi sobre vendas, né? Chamado Vendas 3.0. Eu entrevistei o Hakan, né? Eu estava na HSM, o Salibão descolou, para ter uma entrevista de 1 hora. Não sei onde está esse áudio, aqui cara. Ou aqui lá? No Brasil. Ah, que legal. Aqui no Brasil. Os dois. O Jeff Tu também, não sei se você já leu alguma coisa sobre o Jeff Tu. Managing the Complex Sales. Não. Né? É muito bom. Venda complexa, para mim, o Jeff Tu em inglês também. Os dois são ingleses, né? Muito bons. Como é que foi entrevistar o Neil? Cara, muito bom. O Hakan era muito bom. Nós trouxemos 2 vezes o Hakan aqui. Trouxemos, inclusive, há muito tempo atrás, né? Que eu tô falando mais de 20 Ele deve estar anos. bem velhinho agora. Não, porque isso daí faz mais de 20 anos, cara. Porque eu comecei o meu sucesso em 2013. Quer dizer, eu tive 3 anos na HSM, quer dizer, até esse 2008, 2007. Não estava tão coroa assim, mas um cara sagaz, né? Um craque de... E você sabe que ele é psicólogo, né? É psicólogo.
E ele tem um método na veia, né? O spin selling. Agora é interessante, né? Que eu gosto do spin selling como método, mas eu prefiro a visão do Hakan para venda consultiva de uma forma mais estruturada do que até o próprio spin selling, cara. Eu gosto muito da visão dele de vendas complexas. Eu acho muito, muito top, cara. Eu acho legal o spin, mas a estruturação de como ele aborda da conexão, abertura, demonstração de capacidade, modelo de avanço, eu acho isso muito bom e pouca gente fala, né? Eu acho que é o básico bem feito. Que a gente podia começar por ele. Mas a partir daí eu acho que a complexidade hoje é muito maior do que essa estrutura, né? Mas eu adoro métodos, né? Eu estava te falando, eu estudei muito isso, né? Quando eu fiz meu mestrado, nessa época eu estava estudando muito, você sabe, acho que você, né, como estuda também, o mercado americano tem uma cultura grande de vendas, de contratação de ex-atletas, mariners, pessoal da militares, né? Isso é uma tradição. Aliás, você sabe que na Amazon, não só para vendas, na Amazon você tem uma área do RH que só contrata profissionais provenientes das Forças Armadas Americanas. A questão da disciplina e resiliência. E aí a ideia da vendas foi essa, né? Pô, pega um cara que jogou futebol americano, cara, atleta. Esse cara tem muita resiliência para chegar onde chegou. Então, ele tem essas pré-condições que você trouxe aí de ser um profissional excelente, porque ele tem uma história anterior importante. Interessante, né? E como é diferente do Brasil, né? A gente nem leva em consideração isso, né, cara? Pois é. Não? Mas eu reparo, assim, cara, que a galera que serviu no exército já vem com outro nível de disciplina. A disciplina. Vem com outro nível de Mas você percebe que a arte tem que entrar nisso, né? Porque se você pegar um cara muito quadrado, ele não vai conseguir se modelar. Por mais que você tenha pipe drive, método, tem uma hora... É a história da sua amiga do WhatsApp, cara. Tem uma hora que para você subir seu nível, você tem que ter as habilidades interpessoais, cara, né? Eu acho que é o seguinte, viu? Eu posso reduzir essa conversa a uma gráfica que eu sempre usei. De acordo com a complexidade da venda, aumenta a sua capacidade cognitiva no processo. Então, eu tenho vendas simples, vendas complexas, né? A minha capacidade cognitiva aumenta. Aqui eu estou falando uma venda, às vezes one-to-many, transacional. Aqui eu estou falando uma venda consultiva, né? E tem muita gente que quer fazer a venda consultiva da forma que ele aprendeu a vender transacional. Já falei que... Ele vai dar certo. Ele vai vender o quê? Migalhas. Né? Agora, vamos olhar para a evolução, não apenas de venda, mas de uma organização por inteiro. Tem uma frase polêmica, que eu inclusive já fiz uma reação sobre isso, de um português, ele fala assim, quando uma empresa tem um bom marketing, ela não precisa de área de vendas. Se você prestar atenção na Apple, quando você entra numa loja da Apple, seja no Brasil, seja no exterior, você tem uma percepção de que o vendedor não quer nem te vender, né? Ele está ali praticamente te atendendo. Qual que é a tua visão? Muito boa essa papo. Eu acho que a dificuldade daí é partir do entendimento do que é uma área de vendas. A Apple tem vendedores excelentes. Você concorda? Se você vai, é difícil, sobretudo nos Estados Unidos, quando você vai numa loja Apple, você pega uns caras, moleque, coroa e ninja. Esse cara é um vendedor. Na acepção da palavra, ele é um vendedor. Só que às vezes ele não é visto como vendedor porque ele não está lá fazendo malho nem nada. Então, a tese é o seguinte, isso eu tenho trabalhado há muito tempo, Thiago. Pô, eu lancei esse livro de vendas já há 20 anos, né? Marketing e vendas faz parte do mesmo contexto, cara. Do mesmo ambiente. Eles não podem ser vistos como atividades antagônicas. Exato, cara. Aliás, e isso até hoje acontece, coisa que aconteceu na minha trajetória há 30 anos atrás. A área de marketing reclamando com vendas que gera o lead e vendas não fecha. A área de vendas reclamando com marketing que o lead vem sem qualidade. Tá tudo errado, porque essa devia ser uma só área. Foi o que eu fiz só pensa, exatamente. A gente só tem área de receita. E mais do que isso, quando você pensa a estrutura que você fez de growth, você concorda que tá tudo ali? Total. O pipe tá ali? Total. Concorda? Total. Hoje, quando você trabalha na geração do lead, muito no digital, por isso você tem essa parte importante de captura de lead, mas o resto está tudo integrado, não está? Total. Então, quer dizer, talvez, é uma frase de impacto boa essa desse pensador legal, mas talvez ela resvale no entendimento superficial do que é vendas. Né? Vendas não é só venda de impacto. Então, sim, a Apple tem excelentes vendedores. E quanto melhor for o meu marketing, mais eu facilito a vida do meu profissional de vendas.
Algumas vendas mais simples, eu não vou precisar do vendedor. De novo, eu volto na minha matriz, Thiago. Tem modelos de vendas que eu não preciso ter um vendedor pessoal. Evidente. Automatizo todo o processo e pronto. Quanto mais transacional é o modelo de vendas, mais o marketing tem um papel decisivo na conversão final. Quanto mais complexo, mais eu vou ter que ter um profissional de vendas. E complexidade não tem a ver só com ticket médio, que é outra confusão comum que é feita. Complexidade tem a ver com o nível de percepção de risco que o comprador tem acerca daquela oferta. Eu posso te vender um barco. Eu posso te vender um iate, né, de 5 milhões de reais e você comprar por impulso que você está capitalizado, que é o iate pronto, entendeu? É uma venda mais simples. Mas de repente eu posso te vender, mesma pessoa, vou te vender um sistema de XYZ que custa 10% do iate, que vai gerar mais insegurança e você vai ter que ter alguém para te ajudar, entende? É esse entendimento que às vezes falta, né? Uma crítica que eu faço comumente sobre as estratégias comerciais é que algumas organizações querem aquela história, né? Qualquer martelo bate qualquer prego. É one size fits all. É o mesmo modelo para tudo. E não é o mesmo modelo para tudo. Para quem é martelo, tudo é prego. Para quem é martelo, tudo é prego. E não é o mesmo modelo para tudo. Quais são as características específicas do meu negócio que demandam uma abordagem comercial? O vendedor tem que entender isso. Por isso, Thiago, que tem um desafio importante. O cara que está acostumado à venda mais transacional, ciclo de vendas menor, complexidade menor, para ele migrar para uma venda mais consultiva, ele tem que fazer um trabalho importante de requalificação, porque é um outro bicho. Ciclo de venda maior, complexidade maior, tem que mapear processo decisório, né? Inclusive aqui outro desafio importante das organizações é calibrar modelos de remuneração. O modelo de remuneração numa venda complexa, tem que ser distinto de uma venda simples, porque aqui o ciclo de venda é muito longo, né? O ticket médio tende a ser maior. Prazo, né? Exatamente. Eu tenho que ter uma segurança aqui. Eu tenho que ter uma segurança aqui. Senão eu não vou segurar vendedor nenhum. Você pega um negócio com ciclo de venda de 6 meses e você vai remunerar ele pelo atingimento da meta mensal, seguramente você vai ter problema para segurar profissional qualificado, porque ele não tem fôlego de 6 meses quando ele vai bancar. Ah, não, mas lá no 6º mês você vai ganhar 1 milhão. Eu sei, mas eu tenho que pagar a escola das crianças, entendeu? Eu tenho que modelar sistemas de remuneração compatíveis com o meu sistema de vendas e meu sistema de gestão, inclusive. Agora, Sandro, você estudou muitos empresários, muitos empreendedores de sucesso, o próprio Flávio, como você citou. Cara, assim, tem uma coisa que eu bato muito aqui nas dimensões da Growth, que para mim é quase que um castigo. Indicação. Um empresário que vive de indicação, ele se conta uma história que ele fala assim, cara, meu produto é tão bom, mas tão bom, que não precisa de marketing, não precisa de vendas. Ele se vende sozinho. E aí vão para aquela ponta da arrogância. Indicação é sensacional, o cliente já chega convencido. Normalmente quem te indica alguma coisa, você confia, Fruta a pessoa madura. gosta de você. Né? Madura. É basicamente fechar uma venda. Só que um time de vendas que é treinado a vender apenas para indicação, Gato gordo. ele não treina Tiro retirar a gato objeção, follow-up, acompanhamento. Vamos fazer uma conta. Besta. De padaria eu não vou fazer direito agora, mas só como de uma analogia. Vamos imaginar que você tem um negócio Duca. Negócio top. Sua taxa de renovação com o cliente atual é de 90%. Todo ano, de um ano para o outro, você renova 90% da sua carteira em faturamento. Legal, né? Você perde 10%, parece que tá bom, né? Seguinte, se você só ficar trabalhando sem prospecção ativa, só nessa base, simples, em 4 anos você perdeu metade do negócio. Essa é uma tese minha. Eu posso estar errado, não tem problema nenhum. Eu apliquei ela sempre nos meus negócios. Toda organização tem que ter uma área de prospecção ativa. Ponto. Senão, com o tempo, ela corre risco. A responsabilidade principal é do líder, que vai deixar essa organização fragilizada. Eu tenho que ter uma iniciativa, uma estratégia de prospecção ativa clara no meu negócio. E eu diria, se eu novamente estivesse à frente de um negócio que demanda ativa obrigatoriamente. Ah, mas se... Aí tem umas sacadas, né, Thiago? O cara vai querer comparar nível de conversão e esforço da prospecção com a indicação. É uma sacanagem. Aí vai falar, pô, mas aqui nunca vai dar certo. Claro, né, irmão? Aqui tende a ser a taxa de conversão ser muito menor, ticket médio ser menor, porque você vai capturar cliente que ainda não está maduro, ciclo de venda maior. Só que é o seguinte, a cada cara que você traz, você vai aumentando o seu estoque de clientes ativos. Então, eu não posso parar de fazer isso. E quando eu trabalhei na HSM, eu consegui preparar uma equipe que cuidava das duas partes, né? Um indivíduo, ele tinha parte da carteira, era de clientes ativos e parte de prospecção.
E isso não na remuneração, mas nas métricas de acompanhamento, parte da métrica de acompanhamento que eu tinha com esse vendedor era por venda nova. Eu mensurava isso, era semanalmente, mas com pit stop mensal, semestral e anual. Sacou? E assim, quando o jogo é jogado, beleza. Porque eu tava falando pra ele, não tô te cobrando, eu tô te ajudando. Porque se você não fizer isso, ano que vem você não vai bater sua meta, meu caro. Você já conheceu um lugar que a meta diminui ano a ano? Não, só aumenta. Você entendeu? Então, cara, ó, se você não prospectar 10, 15%, vai dançar. Fora o risco de perder um grande cliente na carteira. E sabe o que acontece geralmente, Thiago? O cara que acredita nisso? Chega uma hora, ele perde 2, 3 clientes que representam 20% do resultado. Aí ele vai prospectar. A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo, cara. Então aí vai ser difícil, porque ele não tem vocação, cacuete, gente preparada. Então eu não acredito nisso, definitivamente. Não acredito. Agora, fruta madura, colhe ela rápido. Cria um sistema que você coleta a fruta madura rapidamente, mas não deixe de abrir um outro sistema para você pegar mandioca. Né? Eu sempre faço essa alusão, né? Manga cai do pé, né? Você pega lá, você vai viajar por São Paulo em estradas do interior, quando é época de manga, cara, os caras param o carro e pegam a manga do pé, cesto. Vai pegar mandioca. É raiz, cara. Para coletar mandioca, o cara soa, tira. Cara, você tem que estar preparado para coletar mandioca, meu velho, porque manga qualquer um coleta. Agora, quando você pensa nesses empresários que você estudou, o próprio Flávio, né? O quanto que você vê que a área de vendas foi fundamental para esse sucesso, o quanto que foi modelo Flávio, de negócio, quanto que foi oportunidade? Vamos falar só do Flávio. Vamos. 100%. O Flávio é o maior vendedor, um dos maiores vendedores que eu conheço na face da Terra. Até hoje. Mais do que isso, o Flávio é mais do que ser um exímio vendedor, que ele construiu um motor de vendas. Cara, e olha que eu estudei, hein? Tem vários, você sabe, né? Motores de vendas importantes aqui no venda a venda transacional, que é mais a pegada do Flávio, né? Ambev, Coca-Cola, você pega a antiga Souza Cruz. Eram modelos de vendas muito focados de alto impacto. Cara, o Flávio montou um modelo que não deixava nada a ninguém para nenhum gringo, cara. Não, hoje ainda existe esse modelo, né? A WhatsApp trabalha muito isso. Cascadeado, liderança clara, rituais de acompanhamento. O Flávio, os negócios do Flávio só prosperaram, sobretudo o WhatsApp, mas todos, graças a um foco implacável em vendas. Mas não só o Flávio, cara. Pega assim, vai. Caíto Maia. Nossa senhora. Olha. Pensamos junto, hein? Pensamos junto, Caíto. Pega o Alexandre Costa, da Cacau Show. Ó, meu amigo Ari Kozer, do Fogo de Chão, time, que hoje é o NB Steak, né? O Ari é um dos principais. O Ari é muito tímido, né? Ele é muito. Adoro, um grande amigo. Né? Então ele é muito. Não é que é tímido, ele é muito na dele, né, cara? Mas o Ari, Tiagão, ele vendeu. É um dado ao público, por isso que eu posso falar. Ele vendeu o Fogo de Chão já faz o quê? Uns 20 anos por $400 milhões, cara. Ele é irmão dele. Você entendeu? Aí montou o NB e tal. Ele é na dele, um baita vendedor, cara. Um baita vendedor, cara. E vende como? Na dele, tranquilo. Né? Vai num NB Steak pra você ver o nível de atendimento, de qualidade. Ele vendeu essa imagem para seus colaboradores. Percebe? Então, para mim, vendas é o pulmão da organização, cara. E é engraçado que eu acho que se tem uma habilidade que é mais subestimada que vendas... Melhorou. Na minha época, cara, é assim, lembra sempre, é que você é jovem, né? Mas tinha cartão de visita, né? Eu falo, o cara era tudo, cara, gerente de relacionamento. Nunca vendedor. Nunca vendedor. Nunca vendedor. Até hoje tem esse preconceito, mas na época era muito mais punk, cara. Na época, eu sempre tive muito orgulho de ser vendedor, de mergulhar. Comecei vendendo amendoim na periferia de São Paulo, por isso que eu conto. Vendia anúncios, sim. Eu era assim, não tinha grana nenhuma, cara. Não é que eu comecei do zero, eu comecei do -10, 0, 0, 0, 0. As únicas heranças que eu recebi foram dívidas, entendeu? Só isso. E eu conquistei tudo que eu tenho graças à venda. Se não fosse essa minha habilidade que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, eu não teria conquistado todas as conquistas materiais e inclusive não só materiais, cara, como formação como indivíduo, sabe, cara? Vendas. Eu lembro, eu sabe que eu faço muitos trabalhos sociais, né, sobretudo no nível de aconselhamento e tal, gerando falcões, eu sempre ajudei a turma lá com o Eduardo Lira. E eu sempre tive essa coisa de ajudar, e eu não ajudo com recurso financeiro, que não é meu ponto forte. Meu ponto forte é capital intelectual. Sempre que eu vou falar com um empreendedor social, ele vem... Existe empreendimento social sem recurso material? Não, né? Eu falo, mas eu tenho vergonha. Eu falo, mas vergonha do quê? Aí eu falo, a sua obra social, ela beneficia quantas pessoas? Sei lá, 1000. 1000?
Quantos? Ah, não, mano, são 2 mil moleques toda semana. Legal. Isso tem valor, não tem? Você consegue fazer isso sem dinheiro? Não. Então por que você tem vergonha de falar com a pessoa que você vai... Aliás, pelo contrário, ela tinha que estar agradecendo você. Aquela pessoa que você vai captar dinheiro tinha que te agradecer porque você está sendo uma ferramenta do que ela podia estar fazendo e não está conseguindo fazer, cara. Muda o mindset. É a mesma coisa do vendedor. Vergonha, cara. Vergonha. Que vergonha. Você tá louco? Então você não está sabendo o valor que você está criando com a sua própria função. Você não está sabendo o valor do seu produto ou serviço. Estou falando que é fácil? Não. Por isso que a sua amiga prefere vender no WhatsApp, cara. É punk. Mas eu acabei de falar. Lancei um projeto agora, meu. Já construí tudo o que eu queria, estou bem. Mas lancei um projeto novo agora. Vou validar o projeto. Quem foi vender o projeto? Tem um sócio que está lá que vende. Não, esse projeto, falei, eu vou junto e eu vou conduzir. Por quê? Eu tenho que aprender a fazer isso, que saber fazer isso, que levar minha credibilidade e que capacitar os outros, cara. E fui lá vender mesmo, cara. Fiz umas 18 visitas. Visita mesmo. Pá. E aí? Vim aqui, e uau. Né? Não tem outra forma. E eu lembro, quando a gente conversou lá no Meu Sucesso, você estava ajudando o Flávio de novo na WhatsApp. Eu vendi. E você foi vender franquia. Eu fui vender franquia. Bem lembrado, quando o Flávio compra de volta o WhatsApp, foi na minha último ano de Meu Sucesso, já estava fazendo phase out, o Flávio falou, Sandro, pô, legal, Meu Sucesso está tocando, vamos embora. Mas nós pegamos lá, ele pegou o WhatsApp e, cara, na terra lavada. Precisamos expandir. Você não quer estruturar a área de franquias para mim? Só provisoriamente, tá? Eu falei, vou estruturar. O que é estruturar a área de franquias? Nunca tinha vendido franquia, Thiago. O que é estruturar a área de franquias? Primeiro eu tenho que saber. Como eu vou criar um fluxo se eu não sei fazer? Criei um fluxo direitinho, integrado ao CRM, aí é legal, né? Salesforce, aí já com mais recursos. Cara, criamos um form. Fiz um trabalho muito legal. Você faz isso, né? Hoje você faz isso com uma precisão única, só que no passado, não, né? Eu tô falando de pouco tempo, mas eu tô falando de 10 anos, né, cara? Sim. Cara, um formzinho, onde com o form o cara ia preenchendo a aplicação para ser franqueado, ia dando um rating score do cara. Em cima desse rating eu dividi em curva ABC. Em cima dessa curva ABC a gente criou um evento onde eu falei, eu não quero caçar de arpão, eu quero caçar de sarrafo. Então eu criei um evento onde eu metia 30 interessados. Lá eu dava um marlin em todo mundo e depois eu convertia os mais interessados. Eu criei todo esse modelo. Aí tá criado, não tá? Quem vai vender? Eu! Eu fazia 30 ligações por dia para gerar interesse para ir num evento. Tinha cara que eu ligava, como tinha gente que já me conhecia no meu site, falou, quem é o Sandro que tá falando? Eu falei, sou eu que tô falando aqui, ó. Tô aqui ajudando o Flávio nesse processo, tô tocando negócio. Cara, assim, eu sou nesse sentido, né? A vida me ensinou a ser disciplinado. Eu tinha que fazer 35 ligações para gerar 10 interesses para ir no evento, para ter conversão. Eu tinha... Tiago, se era 8 da noite e não virou as 30 ligações, eu ia até gerar a porra das 30 ligação, cara. É que nem hoje para escrever livro, né? Eu já estou escrevendo... Agora eu estou acabando meu 11º. Eu tenho que escrever 15 páginas por semana. Cara, se você escreveu 8 essa semana, na semana que vem são 22. Ponto! E eu tenho um chefe que é implacável, né? Que sou eu. Agora, tem outro modo para ser bem sucedido, cara? Não tem. Agora, fazendo aquilo que eu amo, fazendo aquilo que eu sou apaixonado. Então, eu estava lá vendendo franquias para o Flávio, porque eu acreditava na causa. E estava junto dele, né, cara? Num momento que era importante para ele. Não importa que eu era o CEO do meusucesso.com. Se era relevante, 6 meses. Acho que eu fiz isso durante quase 8 meses, sei lá, 1 ano. Tá prontinha a máquina, cara. Colocou o André para tocar, era só gerar um negócio. Acho que eu vendi... Foi na época que a Dilma foi caçada, não estava nada bom vender franquia. Acho que eu vendi umas 20 franquias. Caramba! Seguramente. 18 ou 20. E aí, pô, tá montadinho o negócio? Aí, tá aqui, ó. Aqui entra carne moída, que sai salsicha. O método tá pronto, desce a lenha, cara. Sandro, é assim que eu acredito. Cara, sensacional o bate-papo. Ficaria aqui contigo umas 4 horas. Conte comigo. Gratidão pela tua disponibilidade. Quem quiser trocar uma ideia contigo, quem quiser conhecer melhor a gestão da manhã, quais são os melhores canais? Eu sou muito ativo no Instagram, @SandroMagaldi, né? Se quiser mandar uma mensagem, eu respondo. Via de regra, eu mesmo respondo. Não tenho equipe, nada, eu respondo. Minha equipe está me ajudando em outras atividades. Nós temos eventos, nós temos 6 eventos ao longo do ano. Imersão, estratégia, cultura, inovação. Que se desejar também no meu perfil do Insta tem as informações. E eu tenho um podcast, toda terça-feira, no Spotify e no YouTube, Gestão do Amanhã Podcast. Eu e meu parceiro Salibão, tema de negócio, sempre trabalhando visões sobre
transformação organizacional, comportamento, aí você me acha fácil. Sensacional. Olha, você que chegou até aqui, deixa a sua curtida no YouTube, se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado. Se você está ouvindo pelo Spotify, vai lá, dá 5 estrelas, marca em seguir. Toda vez que eu lançar um episódio novo, você vai ser avisado. Tira um print da tua tela, vai no Instagram, marca @Thiago com TH Reis, @GrowthMachineBR e Sandro Magaldi. @Sandro Magaldi. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na sua DM. Vambora!